Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a Renata, PCNP de Matemática aqui da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Então, o vídeo, ele mostra pra gente que não é a criança com deficiência que precisa se adaptar ao grupo, e sim as pessoas, o grupo, os colegas que precisam se adaptar a essa criança com inclusão, né? Então, todos fazendo parte de uma única escola, escola para todos, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos estar lendo aqui com vocês os objetivos da nossa pauta, tá bom? Então, para que a gente pensou, né? Propor para vocês a reflexão das possibilidades de aprendizagem dos alunos com deficiência no contexto escolar. Instrumentalizar os professores sobre a relevância de práticas inclusivas no contexto escolar para a garantia de direitos do acesso, permanência e aprendizagem de todos os estudantes, independente da condição física, intelectual, sensorial ou social. Agora, a gente vai entrar aqui um pouquinho nesses desafios e possibilidades do aluno com deficiência no contexto escolar. Então, para falar melhor sobre isso, a gente vai chamar a PCNP Miriam, da Educação Especial. Vamos lá, Miriam? Olá, professores, eu sou a Miriam, PCNP de Educação Especial, e vim nesse momento conversar com vocês, dialogar um pouquinho sobre os desafios e possibilidades do aluno com deficiência no contexto escolar. Eu coloco para iniciar, eu sempre acho importante, a gente refletir um pouquinho sobre algumas questões. Então eu coloco a reflexão do que? Que a aprendizagem como direito fundamental a todos e como propulsora do desenvolvimento humano. Então a aprendizagem, a educação, ela é um direito fundamental a todas as pessoas. E mais do que isso, de ser um direito, a aprendizagem, ela é muito importante porque ela é propulsora do desenvolvimento. Eu me desenvolvo se eu aprender, e eu aprendo se alguém ensinar. E isso é no contexto escolar, no contexto social, no contexto familiar, no nosso crescimento enquanto desenvolvimento humano. Mas pensando na escola, como pedacinho da sociedade, pedacinho de mundo, o desenvolvimento humano se dá a partir da aprendizagem dentro do contexto escolar. Então, o nosso papel para uma escola inclusiva, se eu, enquanto professor, eu acredito no meu aluno, eu dou possibilidades de desenvolvimento, isso com certeza vai refletir nele e nos outros aspectos da escola. Ele vai participar mais, ele vai ter mais autonomia, ele vai ser mais independente e ele vai ser mais feliz, pois ele está pertencendo ao contexto escolar. E o desafio de propor possibilidades de aprendizagem para todos os alunos. Então, se a aprendizagem, a educação é um direito fundamental, nós temos o desafio de estar pensando, de propor possibilidades, da possibilidade de oportunidade de aprendizagem para todos os alunos. Por que é tão importante essa reflexão? Pois os alunos, independente das especificidades, sejam por uma deficiência, transtorno, limitação cultural ou social, necessitam, esperam e estão matriculados com o objetivo de receber da escola o que lhe é função, que é adquirir conhecimento. Aprendemos do mesmo jeito? Por que então ensinamos do mesmo jeito? Então essa reflexão é importante porque a limitação, seja ela física, sensorial ou social, ela não deve ser uma justificativa para não aprendizagem. O laudo, ele não é, por exemplo, determinante ou um pré-requisito para que ocorra aprendizagem. Então, é importante você conhecer o seu aluno e saber que, independente da sua deficiência, da sua limitação, seja ela física, sensorial ou social, ela é possível de conhecer. E esses alunos, quando a gente fala assim, professor, vamos fazer no sentido assim, quando a gente fica preocupado, que a gente vai ter um aluno com deficiência, ou tenho 3 alunos com muita dificuldade na sala de aula, com a expectativa de estar ensinando, imagine a expectativa desse aluno,
que tem a percepção da sua dificuldade e que ele está no contexto escolar. Mas ele está ali igual a todos os outros alunos matriculados para receber da escola aquilo que lhe é função, que é adquirir conhecimento. Então, aprendemos do mesmo jeito? Claro que não, né? Nós somos diferentes e a diversidade é a condição humana, a diferença ela faz parte da condição humana, né? Então, nós aprendemos com as diferenças e do mesmo jeito que nós aprendemos com a diferença, nós ensinamos e aprendemos de formas diferentes, né? Então eu tenho aquele aluno que ele é mais visual, eu tenho aquele aluno que precisa escrever para aprender, eu tenho aquele aluno que numa instrução só ele não vai compreender, eu tenho aquele aluno que ele se dispersa com facilidade, assim como nós, professores, né? Eu consigo, quais que são as minhas metodologias, qual o caminho que eu utilizo para ensinar, né? É diferente, mas como que nós podemos dialogar para que a gente consiga dar o caminho e possibilidade de aprendizagem a todos os alunos. E o que garante isso, né? A gente fala que é um direito fundamental, que todos têm necessidade de aprender, que a escola é o lugar para adquirir conhecimento, que a limitação ela não pode ser justificativa para não aprendizagem, embora exista dificuldade e alguns entraves nesse caminho da aprendizagem, nós temos a lei, né, que garante esse direito. Então nós temos os normativos legais brasileiros como o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, a LDB, o Decreto 6.049, que é a Convenção das Pessoas com Deficiência da ONU, onde o Brasil é signatário, e a Lei Brasileira de Inclusão. Então, legalmente, todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, têm o direito da aprendizagem. O que mais que garante isso? Por que é importante? É respeito à diversidade. Quando eu penso numa educação de possibilidade de aprendizagem para todos, eu estou respeitando a diversidade. Respeitando que cada um é um jeito, cada pessoa tem seu contexto, tem o seu jeito de aprender, tem a sua vivência cultural, social, histórica, que não podemos desconsiderar dentro da sala de aula. E justiça social. Educar é um ato político, né? Então, se eu penso numa transformação, que a escola, como um pedacinho de mundo, principalmente quando se fala de inclusão, é o caminho para a inclusão social, inclusão econômica, quando eu privo as pessoas daquilo que a escola é importante, né, daquilo que é essencial da escola, que é a aprendizagem, eu não estou sendo justa com aquele aluno que está em busca de oportunidade no futuro, né? E qual que é o caminho, né? É o engajamento, né, de as pessoas se envolverem, mudança de atitude, querer estar num processo de inclusão de todos os alunos, o planejamento, né, eu planejar o meu trabalho, organização de práticas pedagógicas inclusivas que possibilite o acesso de participação. Acessibilidade é aquilo que torna possível, não só quando eu coloco uma rampa para um aluno cadeirante, mas esse acesso também é possível quando eu penso na minha metodologia e quando eu dou acesso para que todos os alunos participem da atividade e do que eu estou passando, né, ensinando dentro da escola, da sala de aula. Adaptação, adequação, flexibilização são sinônimos? A gente escuta muito isso, eu preciso fazer adaptação curricular, eu preciso fazer uma adequação, eu preciso fazer uma flexibilização, cada um fala uma coisa, o autor fala. Na verdade, pegando o significado da palavra, eu gosto de trabalhar com o significado da palavra, a gente vai ver que os três, né, embora alguns significados sejam um pouco diferentes, eles levam para o mesmo caminho, que como eu vou falar mais na frente, ele leva na educação, a gente pensar no processo de ensino-aprendizagem, eu fazendo uma adaptação, uma adequação e uma flexibilização, eu estou pensando em práticas inclusivas, em práticas de acesso à aprendizagem a todos os alunos. Então, significado de flexibilização, né, de flexibilidade, a qualidade daquilo que é flexível, né? Então, por exemplo, eu penso numa flexibilização de horário, significado de adequação, modificar ou modificar-se para determinado uso o que está feito para outro uso. Por exemplo, eu tenho uma sala que eu tenho toda iluminação, né? Eu falo, olha, ela é toda aberta, arejada, olha como ela entra bastante ar, ela é bem iluminada, e de repente eu recebo um aluno com baixa visão nessa sala. E esse menino, essa menina, ela não consegue
enxergar dentro dessa sala de aula. Ela não consegue ter um acompanhamento direito, né? Ela começa a se cansar, ela começa a ficar agitada. Por quê? Porque está dificultando a claridade para ela. Então eu vou precisar do quê? Adaptar essa sala, né? De escurecer, qual o melhor lugar para ela sentar, o que passa menos reflexo, para eu adaptar, né? Adequar o ambiente para que ela possa, junto com os outros alunos, participar da atividade escolar. Significado de adaptar é fazer com que uma coisa se combine conveniente com outra, né? Tornar hábito. Então eu tenho uma bolsa que ela tem uma alça curta, mas eu vou levar meus alunos num passeio no museu e eu tenho tenho aluno cadeirante, eu não tenho onde colocar a bolsa, eu vou colocar uma alça maior. Então quando eu faço isso, eu não estou mudando a bolsa, o objeto, né? Mas eu estou adaptando ele para a situação. Eu coloco porque fica mais fácil eu estar levando o meu estudante. E como utilizamos adaptação, adequação e flexibilização na nossa vida? O tempo todo. E às vezes a gente não percebe. Eu acho que a pandemia nos fez refletir muito sobre isso, e se a gente não quisesse se adaptar, a gente teve que adaptar, né? A gente precisou ser flexível, a gente precisou se adequar, a gente precisou se adaptar, né? Então a pandemia, ela foi um exercício disso na nossa vida. Nós estamos recebendo esses alunos pós-pandemia e que estão com várias defasagens, que precisam ser atendidas, né? E que eu vou ter que precisar ter esse olhar de adequação, de ser flexível, de adaptar para ele alternativas e possibilidades para ele estar desenvolvendo dentro da sala de aula. Então, por exemplo, eu trouxe essas imagens, né? Ali adaptar a calça, né? A calça tá grande, então eu vou numa costureira e vou fazer o ajuste. Ali o passarinho, né? Ele está se adaptando ali. Na verdade, o que precisava era adaptar o ambiente para ele, aí eu faço uma reflexão nisso. Ali a roupa estava grande, né? E eu usei só uma fita crepe para estar adequando no caminho. Então, eu precisei de uma costureira, eu paguei para a costureira, a outra eu precisei só com uma fita crepe ali, tá ajustando. Ali a panela tá quente, se eu pegar eu vou queimar minha mão, então o que eu vou precisar, né? Eu vou precisar de algum instrumento para que eu não queime a mão. Então muitas vezes um aluno, ele não consegue escrever com o lápis normal, mas se de repente eu fizer um engrossamento, ele vai conseguir com o engrossador fazer a sua escrita. Ou mesma coisa, um aluno que não consegue fazer numa pauta normal do caderno, eu faço uma pauta maior para ele poder estar realizando. E ali o exemplo da cadeira, né? Do menino junto com o amigo ou o irmão, que ele adaptou para que o outro pudesse passear com ele na bicicleta. Como que eu posso utilizar adaptação, adequação e flexibilização na sala de aula? Então, um exemplo de adaptação curricular, né? Então, adaptação. Eu tenho acesso ao currículo e adaptação curricular. O que significa isso? Acesso ao currículo é que eu vou dar acesso. Então, acessibilidade. O exemplo que eu falei do aluno com baixa visão, um aluno com deficiência física, eu vou precisar muitas vezes de ter um mobiliário que tenha a altura da sua cadeira de roda, um aluno que necessita de que a porta da sala seja maior para a cadeira estar entrando. Então é tudo aquilo de acesso ao currículo, né? Então aquilo que vai dar acessibilidade, tanto nos instrumentos ou nos recursos. E a adaptação curricular, que é o quê? São as modificações ali no processo de ensino-aprendizagem que eu faço, não um novo currículo. Um exemplo de adaptação curricular eu tenho um objetivo central que eu vou passar para todo mundo, mas, por exemplo, se eu tenho um aluno que tem uma dificuldade, né, seja o autismo com deficiência intelectual, que ele necessita que tenha o apoio do visual para ele estar compreendendo, né, para passar do concreto para o abstrato, então eu coloco imagens, atividades com imagens, atividades com poucas comandas, pouca cópia da lousa. Então eu vou adaptando situações, né, para o meu aluno. Por exemplo, adaptação de atividades em grupo, agrupamento, adaptação de avaliações. Então eu vou pensando nesse conjunto de ações que eu posso estar adaptando para o meu aluno. Adequação, né, quando eu adequo o ambiente. Então, por exemplo, eu trouxe essas duas imagens.
O menino ele só está vendo os outros alunos ali, né, brincando ou conversando, ele está sozinho, e ali uma atividade que o professor ele adequou, né? Então todos os alunos eles estão com a tarja, né, com a faixa nos olhos e estão participando da atividade como tudo. Então é uma atividade de prática inclusiva, adequou os alunos, todos estão numa situação como se fossem deficientes visuais, para participar da atividade. Então, um exemplo também, como eu já falei anteriormente, fazer uso de imagens, reduzir a quantidade de informação, fazer usos de comandos simples e direto, né? Então, eu ter esse cuidado, eu adequar a minha fala, né? Eu adequar a quantidade de informações e adequar a minha atividade para o nosso aluno, ou o ambiente. E flexibilização, né? Implica em assegurar a todos os alunos oportunidades inclusivas de aprendizagem baseadas nas diferenças individuais. Então, basicamente, adequação, adaptação e flexibilização, elas levam para esse caminho, né? É oportunizar práticas inclusivas de aprendizagem baseadas nas diferenças individuais. Então, por exemplo, quando flexibilizar o tempo para que consiga realizar o que é proposto, e talvez diminuir o número de questões, diminuir o tipo de comanda, mas eu aumentar o tempo para que seja feito. A instrução, que é uma poderosa estratégia de ensino, que às vezes é necessário que as instruções sejam divididas em partes para se garantir o entendimento. A instrução é fundamental, né? Principalmente para os alunos com deficiência intelectual, alunos com transtorno do espectro autista, alunos com transtorno de déficit de atenção. Então, quando eu dou uma instrução com muito comando, o que acontece? Muitas vezes não vai compreender. Então, eu ter esse cuidado, né, de usar palavras claras, objetivas e sempre tentar certificar, né, procurar se certificar de que está compreendendo. Apresentar a atividade de cada vez, explicar de maneira clara e simples. Um exemplo que eu sempre dou é aquele caso quando o professor, né, a gente chega na sala e fala assim, bom dia alunos, peguem o livro de matemática, abram na página 25, leiam o problema 2 e 3 e resolvam as questões a seguir. O que vai acontecer? Muitas vezes o aluno nem vai pegar a informação que o livro é de matemática. Agora vamos para os exercícios, né? E explicar uma coisa de cada vez e estar assegurando isso para os alunos. Possibilitar o acesso ao texto através de leitura coletiva, compartilhada ou duplas. Então eu tenho aquela atividade que é de leitura para todo mundo ouvir, mas que eu sei que eu tenho alunos que não são alfabetizados, que não conseguem a leitura. Então o que eu vou fazer? No lugar de fazer a leitura silenciosa, ou eu coloco em duplas, para que um seja o leitor e ele vai escutar, ou eu faço uma leitura coletiva daquilo, uma leitura compartilhada, e isso é uma possibilidade de aprendizagem para o aluno e eu estou flexibilizando a minha prática pedagógica. Quando a gente fala em flexibilização, é muito importante pensar na nossa flexibilização enquanto docente. Então, primeiro, na forma como envolvem e motivam os alunos nas situações de aprendizagem. Então, a gente sempre está pensando em atividades que vão envolver os alunos, que vão motivar os alunos na aprendizagem, no modo como apresentam a informação, como eu coloquei ali, de a gente ter a informação clara, porque muitas vezes não é que não compreendeu, mas não chegou para eles essa questão da informação, eles não conseguiram assimilar. E na forma como avaliam os alunos, permitindo que as competências, as habilidades e conhecimentos possam ser manifestados de maneira diversa. Então, tem até um exemplo do PCNP Alan, que a gente estava conversando sobre essas questões, e ele contou, enquanto professor, que, por exemplo, numa avaliação, o que ele fazia? Na avaliação, ele colocava palavras, questões bem difíceis e muito fáceis e que todo mundo conseguia fazer. Por que ele fazia isso? Porque para dar oportunidade para todos realizarem a avaliação. Que nessas atividades bem fáceis, alguns alunos que ditos assim, que não tinham dificuldades, não conseguiam realizar. Então, eu pensar na forma de avaliação como um todo. E quando práticas inclusivas, é quando eu oportunizo a participação de todos, respeitando as especificidades individuais. E como que é possível? Primeiramente, professor, acreditando na capacidade de ensinar
na capacidade de aprender do seu aluno e na capacidade de vocês, enquanto professores, ensinar. Trabalhar principalmente com a deficiência intelectual, por exemplo, que é muito ligada à questão da aquisição do conhecimento, muitas vezes a gente acha que não vai conseguir ensinar, mas acreditem que com planejamento, com organização, com mudanças de práticas, a gente consegue sim grandes desafios e grandes progressos com os alunos. E na capacidade do aluno aprender. Importante que tenha o acolhimento, né? O acolhimento é sim fundamental e essencial para que o aluno participe das outras atividades na escola. Estabelecer um objetivo geral e específico para realizar um plano de operacionalizações das ações pedagógicas, ou seja, eu tenho um objetivo geral, aquilo que eu preciso dar para a minha sala de aula, eu tenho as formas com que eu vou trabalhar, então assim, qual o objetivo que eu vou trabalhar primeiro, em segundo, qual que eu vou ter que ter mais cuidado na sala, né? Então, planejar esse atendimento para todos os alunos e selecionar as estratégias, né, que são as ações pedagógicas, com intencionalidade, visando a promoção da aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Eu conheço o meu aluno, né, então eu identifico as possibilidades e dificuldades, eu problematizo isso, eu realizo um planejamento, eu tento organizar em equipe, organizar a partir do que eu conheço os alunos, as atividades que eu vou propor, e eu vou selecionar quais as estratégias que são melhores, as ações pedagógicas com intencionalidade. Então é necessário avaliar, planejar e ensinar. Então manter expectativa que todos podem aprender e oferecer oportunidades e possibilidades de aprendizagem. Eu trouxe aqui o símbolo da acessibilidade e trouxe essa imagem, né? Para quem acha que a acessibilidade é coisa só de cadeirante, então o sacrifício para as pessoas subirem a escada e a facilidade para a rampa. E por que eu trago isso para a aprendizagem? Quando eu dou o acesso de aprendizagem na escola, né, na sala de aula, quando eu faço esse caminho, ela não vai ser só útil, né, para os alunos com mais dificuldade ou com deficiência. Ela vai tornar uma escola agradável e significativa para todos os alunos e para nós enquanto professores, porque a gente vai ter essa expectativa, né, a gente vai conseguir através das ações e práticas pedagógicas. Então, por exemplo, ofertar o tema de diversas maneiras, adaptações de materiais. Então, quando muitas vezes eu vou fazer uma atividade, então eu vou adaptar ela com contraste para um aluno conseguir enxergar melhor, né? Por exemplo, em amarelo e preto. Eu vou adaptar uma coisa muito importante, é adaptar o tipo de letra para os meus alunos, suplantar ou suprimir opções de respostas. Então, eu vou aumentar ou diminuir opções de respostas nas atividades, ou eu vou colocar imagens ou formas diferenciadas ali de ele estar representando, diminuir o tamanho do texto. Nos acompanhamentos das escolas, muitos alunos eles não conseguem, né, realizar a cópia da lousa, a cópia do livro, e isso até teve a fala de um aluno, né, que ele falou que ele fica muito nervoso, não um nervoso de agressividade, mas é um nervoso dele não conseguir, porque ele sabe que ele não vai conseguir, que vai apagar a lousa, ele vai ficar nervoso e ele não vai conseguir prestar atenção. Então, quando eu conheço o meu aluno, então eu já propor diminuir esse texto, oferecer para ele menor, que ele tenha o conteúdo, que ele tenha ali material para estudar, que ele tenha seu caderno organizado, mas que não tenha essa necessidade de muitas cópias. Modificar a forma de receber as respostas das atividades, então gráficos, desenho, imagens, resposta oral. O desenho com intencionalidade, ele traz muitas respostas, né? Então, através do desenho, eu posso ver uma interpretação, uma aquisição de conceito, o tipo de letra que será utilizado. Como eu já falei, vários alunos eles não conseguem, quando eu vou em avaliação, na verdade não é que eles não são alfabetizados, eles estão em processo de alfabetização, mas eles não conseguem identificar a letra cursiva. Então, isso seria uma prática muito inclusiva, né? Que os professores utilizassem da letra de forma, aquela letra bastão. Aqui eu trouxe duas imagens, né, da igualdade e da equidade. Então, igualdade é quando eu faço igual para todo mundo. Então, se eu der uma atividade para todo mundo, tudo bem. Eu estou dando uma atividade para todo mundo ali sentado. Mas será que eles vão conseguir fazer? A equidade é quando eu penso
na especificidade. Então, tá vendo? A bicicleta ali é para cada um de um tipo. E assim é na nossa vida e assim é na sala de aula. E aqui também eu trouxe a imagem, né? Um paralelo, os dois têm cadeiras, os dois são cadeirantes, e ali eu tenho uma rampa e eu tenho uma escada, né? Isso está permitindo acesso? Qual que está permitindo acesso? E se eu levo para aprendizagem, né, para ensino-aprendizagem, o que eu estou oportunizando para o meu aluno? Eu trabalho com a pessoa com deficiência há quase 30 anos, eu trabalhei com deficiência múltipla, deficiência intelectual e autismo, mas assim com mais perspectiva na deficiência múltipla, na deficiência intelectual. Eu aprendi que deficiência não é sinônimo de incapacidade, desde que as oportunidades sejam dadas, né? Então nós estamos aí no contexto, nós temos 1.122 alunos com deficiência na escola, nós temos 100% das escolas com aluno com deficiência. Então vamos olhar, mudar nossas práticas, pensar em práticas inclusivas que atendam desde aquele meu aluno com deficiência, aquele aluno com comprometimento social, aquele com dificuldade de relacionamento, e que eu faça com que todos participem. E para encerrar, eu coloco essas duas frases, né, para a gente pensar um pouquinho, que é na reflexão do trabalho pedagógico que o professor terá a oportunidade de tomar em suas mãos a decisão sobre qual será o melhor recurso para impulsionar a aprendizagem do seu aluno. A essência de ser professor é ensinar o conhecimento produzido historicamente com vistas à emancipação humana, Saviano. Como professores, temos clareza desse compromisso? Então, que a gente pense nessa reflexão na nossa importância, né, de enquanto professores, utilizem o atendimento educacional especializado, os professores especialistas, o gestor, vocês não são sozinhos na escola, e façam com que isso se torne uma realidade, um processo, né? Eu agradeço a participação de todos, espero ter contribuído e que esse seja um primeiro diálogo para outros diálogos, para um crescimento e fortalecimento de uma escola essencialmente e fundamentalmente para todos. Obrigada. Olá, professores! Para finalizar nosso ATPC, nosso 7º ATPC da Diretoria de Ensino, sobre o tema Refletindo sobre Práticas Inclusivas, esperamos ter contribuído para esse momento de formação da escola, e para isso deixamos duas questões disparadoras, né, reflexivas para vocês, por meio de um formulário que vai ter o QR Code aqui para vocês acessarem, e também uma avaliação desse encontro, né, dessa formação. E gostaria de deixar aqui para vocês um convite. Estamos com as inscrições abertas para o nosso primeiro festival de música e dança da Diretoria de Ensino de Sorocaba, o FEM10. Esse festival ele traz como objetivo a valorização da cultura afro-brasileira e indígena, e ele traz a proposta de criação musical, composição musical e também de uma criação coreográfica para participação do festival, tá? Então a escola vai poder mandar um arquivo de MP3 de uma composição musical feita pelos estudantes, ou um link do YouTube com uma coreografia produzida também pelos estudantes, tá bom? Todo o regulamento para participação do nosso festival também vai estar aqui no QR Code que vocês podem acessar. É muito importante estimular a criação artística na escola, né? Nesse primeiro e segundo bimestre, no componente curricular arte, nós tivemos dança no primeiro bimestre, música no segundo bimestre, todo o ensino fundamental, né? E as linguagens artísticas também perpassam todo o ensino médio e os anos iniciais. Então, para isso, nós estamos buscando aí, por meio desse festival, estimular a criação artística. Então, propomos aí que a escola mobilize a criação dos estudantes, de repente fazer um festival interno para que os alunos possam produzir várias coisas, várias músicas, várias danças, e vocês possam escolher mais tranquilamente o que enviar até o dia 17 de junho. No regulamento tem o link para o envio do arquivo da música e para o envio da coreografia, tá bom? O nosso festival ele vai contar com várias etapas de votação
online e também por um júri técnico, tá? Musical e também coreográfico. Também estamos na primeira etapa do concurso Vozes pela Igualdade de Gênero. É um concurso musical, tá? Que tem a parceria aí com a Secretaria de Educação. Neste ano, este concurso traz o tema Nossa Voz Também é Nossa Vacina, e ele busca refletir sobre os impactos da pandemia de Covid-19, né, essa crise global, os impactos na sociedade a partir das desigualdades de gênero, classe, renda e outras desigualdades, tá bom? Então, a proposta também é uma criação musical, em qualquer estilo musical, pode ser composta com até 5 estudantes a música, e esta primeira etapa, ela vai até 30 de junho, tá? De composição. Então vocês podem montar um comitê, né, na escola, compor aí um comitê para seleção de até 5 melhores músicas para participar deste concurso. A música que for vencedora do concurso de Vozes pela Igualdade de Gênero vai ganhar uma gravação profissional em um estúdio musical, tá bom? E também a participação na cerimônia de premiação. Então, contamos aí com a colaboração de vocês na divulgação e na participação do festival e do concurso musical, tá bom? Um abraço a todos e até mais!